Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado. E nossa Mãe, Maria Santíssima. Caríssimos irmãos e irmãs, se é a Cristo que nós adoramos e servimos, se é Ele o nosso guia, o nosso mestre, nós devemos buscar imitar os passos dele. E Cristo doou-se plenamente para a nossa salvação. A sua missão era entregar-se para que toda a humanidade pudesse ter a chance da salvação, a graça de poder ser salva. E assim ele o fez. E isso a gente nunca pode perder de vista, a finalidade. E aproveitando esse mês missionário dedicado às missões, que cada um de nós também possa pensar. A gente foi desejado por Deus, criado por Deus, e estamos aqui para uma missão. Não estamos aqui por um erro cósmico, porque partículas colidiram e do caos ou do acaso nós estamos aqui. Não. Você é importante para Deus e você possui uma missão. E a nossa missão, cada pessoa vai vivê-la de uma forma específica, mas a essência da nossa missão é a essência de Cristo. É doar a nossa vida para que o outro também tenha vida e vida eterna. Caso contrário, a gente vai pensar que Cristo, ele sofreu por sofrer. É interessante, a primeira leitura do profeta Isaías vai dizer o porquê. Deus quis macerá-lo com sofrimentos, mas não porque o pai é sádico ou porque o filho gosta de sofrer. Mas Cristo derramou sua última gota de sangue no madeiro da cruz por amor. Porque senão a gente vai acabar caindo no equívoco de achar que ele sofreu porque não tinha o que fazer, ou porque ele gostou de sofrer, ou que nós também devemos gostar de sofrer. Não é isso. Ou que ele nos fez para o sofrimento. Sob hipótese alguma, Deus não deseja o nosso sofrimento. Mas nós, dentro desse esquema espaço e tempo, por conta do pecado original, a gente vai sofrer. A gente queira ou não. Certa feita eu disse aqui, repito, existe uma seita que está lá pintada em seus muros: pare de sofrer. Isso é uma tentação satânica. Mas ao contrário, nós devemos aprender a sofrer, ofertando a Deus também os nossos sofrimentos, uma vida que se submete à humilhação. Porque se não tivermos um coração humilde, a gente não vai contemplar a face de Deus. Para que a gente possa verdadeiramente ter prazer em doar a nossa vida e, consequentemente, a glória de Deus. Vocês podem receber o batismo que Cristo recebeu? Podem beber do cálice que ele bebeu? Podem. A cruz. É esse cálice que Cristo nos convida a bebermos junto com Ele, a entregarmos a nossa vida para que o outro, mais uma vez eu repito, tenha vida. E nós devemos pedir sempre ao Espírito Santo a graça de entendermos isso e de vivermos, porque caso contrário, a gente não vai pensar no outro, mas somente em nós. Uma pessoa me dizia assim que ela estava revoltada com seu esposo, porque tem um vizinho que economicamente passa necessidades e é um senhor idoso. Aí ela disse que sempre prepara o café da manhã para a sua família, mas também pensa nesse vizinho. E aí ela, ao ligar o botijão lá, o fogão, para fazer uma tapioca, disse que o marido faltou derrubar a casa. O gás no preço que está. Ela disse: esposo, é só uma tapioca, para que ele não passe fome. Então, tudo isso a gente vai percebendo. Eu disse: olha, não desista do seu esposo, vai rezando, para que ele se abra a graça de entender que sim, claro que é uma perda. É do jeito que está o preço, de fato, né? Mas não, eu não vou pensar em mim nesse momento. Até porque eu confio em Deus e Deus não vai deixar faltar a minha família. Percebe? A gente tem que buscar a via do martírio.
E se a gente não tiver, se a gente não receber a graça de sermos mártires, cruentos, com o nosso sangue derramado, cabeças decepadas, que a gente viva um martírio no nosso dia a dia. Morrer para as nossas vaidades, para os nossos caprichos, porque, como a própria palavra vai dizer, o Filho do Homem, Cristo, veio para servir e não ser servido. Então, por favor, morra para você mesmo. Morra para você mesmo. Antes de pensar em ser servido ou servida, sirva, ame, perdoe, que algumas pessoas dizem assim, né? Tá, se fulano vir pedir perdão, aí eu perdoo. Já cria uma parede. Não. Antes dele vir pedir perdão, o seu coração já deve ter perdoado. Eu só vou amar se fulano me amar, porque eu não sou besta. Morra para você mesmo. Vai doer em você tantas vezes fazer a partilha da vida? Ok, então acolha esse sofrimento, mas por favor partilhe. E partilhar não é somente o pão material, mas partilhar o coração, partilhar a vida. Mas não se preocupe, porque algumas pessoas falam, já que a vida é só sofrimento. Não é isso. É como a segunda leitura aos Hebreus vai nos dizer: aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Deus, Ele sofre conosco, e é Ele que vai nos dar o consolo para que a gente possa suportar as dores dessa vida, sempre em vista da glória. Mais uma vez repito, Deus, Ele não quer que a gente sofra, mas Ele convida, olha, sofram comigo, para que um dia vocês possam também beber da glória. Mas por favor, nessa dimensão, nessa dinâmica de servir o outro, sirva de forma livre, sem esperar recompensas, sem esperar acolhimento, simplesmente sirva. Porque senão, caso contrário, a gente vai também estar pensando, Senhor, será que eu posso estar à direita ou à esquerda? E até aqui na palavra Jesus diz, olha, está reservado a alguém. Alguma pessoa pode dizer, será que sou eu? Pelo amor de Deus, basta estar com Jesus. Esse pensamento é um pensamento mundano, de desejo de poder, de desejo de estar sendo, digamos assim, qualificado, colocado como se fosse um modelo a ser seguido. Cristo é o modelo a ser seguido. Então que a gente possa servir no nosso trabalho, aos nossos amigos, na família, na igreja, mas sempre pensando que devemos servir, não só pensando em viver, que devemos servir como Cristo serviu e ainda continua a nos servir, de forma gratuita, sem esperar recompensas, porque a recompensa Ele mesmo dará àqueles que doam a sua vida. Que nós possamos acolher a graça de sermos filhos e filhas de Deus, e como salmista que nós possamos dizer, sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos. E essa graça que nos manterá de pé, dará sentido aos nossos sofrimentos e vai nos impulsionar para que a gente não desista, nem de nós mesmos, nem do outro, muito menos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado.